O Galo ganha de 1-0. Pelo menos venceu, ainda bem. E esses 3 pontos valem e valem demais. O Galo precisava com urgência vencer. E vence. Dá pra ser mais fácil? É claro que dava. Dava pra ter vencido bem ainda no primeiro tempo? Dava. Importante é que venceu. Fica o asterisco. Mas é impressionante, né, Edu? É proibido vencer fácil. Mas que bom que venceu, hein, Panzi? Impressionante, né, Cirilo? É impressionante a capacidade do Atlético de se auto-sabotar. O Atlético fez um primeiro tempo muito bom, com inúmeras chances construídas, foi fazer seu gol numa bola parada. O Atlético entrou fazendo triangulação, jogada pelo lado direito, jogada pelo lado esquerdo, cruzamento na área, tabela, desperdiçou todas, mas numa bola parada foi lá e fez o seu gol. E é do jogo, bola parada é para decidir jogo. Veio o segundo tempo e o Atlético empilha nos primeiros minutos 7, 8 finalizações e vai empilhando gols perdidos de novo. Aí começam as alterações. O Juventude vai renovando o time fisicamente e o Atlético nada. O Cuca não mexe. E aí o Atlético sucumbe no jogo fisicamente. O Juventude cresce, pressiona. O Cuca mexe. Quem entra não acrescenta, o time piora. E aí vai para um finalzinho de muito sofrimento num jogo que já era para estar decidido desde os primeiros 20 minutos. Se o Atlético tivesse transformado as chances que criou em gols, como em outras oportunidades aconteceu, e o Galo perdeu ou empatou os jogos. É impressionante a capacidade do Atlético de se auto-sabotar. Um jogo que já era, no primeiro tempo, ter terminado 3-0, que no segundo tempo, na primeira metade, poderia estar 3-4-0, por muito pouco o Atlético não perdeu de novo 2 pontos. Ou mais. É incrível. O Galo é um time que entrega, que cria e que tem uma capacidade enorme de perder gols. Como é incompetente o ataque do Atlético. Como é competente para criar e incompetente para finalizar. Só que dessa vez não custou caro. O Galo, não sei se por sorte ou por competência também, ao se defender, leva ou traz de Caxias 3 pontos importantíssimos. Jogar lá nunca é fácil. Não foi fácil nem em 2021. O que dizer agora com o time todo desfalcado. Mas eu fico impressionado, Cirilo. Como o Atlético se auto-sabota. Mas são 3 pontos espetaculares. 3 pontos fundamentais, hein, Cláudio? Mais sorte do que juízo, mas vence o jogo, Cláudio. O Atro agora tá saindo escoltado ali com um batalhão de choque. Se o Juventude sair, reclamando, eu vou fechar as portas, Cláudio Rezende. A turma tá reclamando aqui por conta do pênalti, né? Que a turma queria o pênalti ali, teve um impedimento. Agora, a diretoria do Atlético já tava brava no intervalo, viu? Com os lances do primeiro tempo, Paulo Brax já tava bem nervoso aqui. E o Atlético tava já nervoso com a arbitragem. Agora lá, nossa senhora, agora o cara do batalhão de choque foi pra cima de um torcedor, não sei se é dirigente. O cara tá aqui na saída do campo. Olha, eles foram pra cima do cara, hein? E o batalhão de choque é um senhor. Senhor ali, cabeça branca, e a arbitragem deixando o campo de jogo daquele jeito, viu, Cirilo? Aqui, campo pequeno, pressão e um registro. O Cuca chamou todo mundo e fez uma oração no centro do gramado. Agora os jogadores do Atlético já saíram, então eles fizeram aquela corrente, uma oração que normalmente é feita no vestiário. Depois do jogo de hoje, o Cuca quis fazer oração no campo de jogo, pelo que tivemos aqui nesses 90 minutos. Que sufoco, mas saiu a primeira vitória do Galo. Saiu a vitória do Galo fora de casa. Que coisa, Edu Panzi, quem foi o melhor em campo? Você não tenha dúvida. Olha, tivemos bons rendimentos individuais, né? O Marcão, goleiro do Juventude, fez um partidaço, mas disparado hoje, talvez tenha sido uma das grandes atuações dele com a camisa do Atlético. O Rubens, disparado melhor em campo, um primeiro tempo impecável, um segundo tempo muito bom. 17 ações defensivas no jogo, 17 ações defensivas na partida do Rubens. Ganhou 5 de 8 duelos no chão. 2 de 3 duelos aéreos, 4 passes para finalização, 90% de acerto de passe, partidaça do Rubens. Se o Atlético sai com 3 pontos hoje de Caxias, tem muito da atuação do Rubens. Para mim, a melhor atuação do Rubens com a camisa do Atlético desde que estreou como profissional. Rubens, voto do Panzi, jogaço dele mesmo. Cláudio. Quem sou eu para discordar? O Edu Panzi me convenceu completamente. Alô, Rafael Leal. Vai, uma nota 9.2 aqui no SofaScore, não tem como ser outro. Rubens. Caixa. Esteve em todas as partes do campo, né? Ele apareceu, tô pensando aqui quando o Panzi falava, realmente
ele teve em todos os lados e ajudando muito. Rubens, unânime, melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia, jogaço do Rubens. Jogaço mesmo do Rubens, disparado melhor em campo. O Galo, a duras penas, vence em Caxias do Sul, 1-0 contra o Juventude. E esse Juventude vai lamentar demais. Estão reclamando da arbitragem e só vira o segundo tempo, né, Leal? Uai, não tem condições, né, Cirilo? Mas desagradou a todos, tá? O de hoje. Tanto é que depois do jogo, tinham muitos jogadores ali do Juventude fazendo pressão por conta desse pênalti anulado pelo impedimento e tudo mais, mas o Danilo Minuti também estava lá buzinando na orelha da Daniela Coutinho Pinto. Então ele conseguiu desagradar a todos. O Juventude, Cirilo, que sofre, né, uma derrota em casa, primeira do ano, custou a perder um jogo no Alfredo Jaconi. Só que tem um dado interessante, porque com o gol marcado hoje pelo Atlético, a defesa do Juventude se tornou a pior do Campeonato Brasileiro. Foram 15 gols sofridos em 7 rodadas, desculpa, Cirilo, pelo Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que ficar com olhos atentos aí e fechar esse sistema defensivo. Felizmente, para sorte do Galo, a defesa do Jaconeiro foi vazada e o gol que deu o triunfo ao Atlético num jogo que foi um ferrolho danado, Cirilo. Próxima partida da equipe do Juventude, que agora é o 15º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, é contra o Fortaleza, tá? O Fortaleza que entrou na zona de rebaixamento com essa vitória do Atlético. Fortaleza é o 17º colocado contra o 15º, que é o Juventude, e a partida será realizada na próxima rodada com o mando do Fortaleza lá no Castelão, Cirilo. Rafael Leal, Caixa, vitória, 3 pontos, daquele jeito, hein, dono do gol? Termina o jogo, Cirilo, dá a impressão que a gente correu uma maratona, né? É o meu sentimento, eu acho que é o sentimento do torcedor atleticano também, porque não tem jeito de você assistir um jogo desse, né? E não se envolver completamente num desespero, porque o Atlético começa o jogo bem, maior parte do primeiro tempo, a torcida estava vaiando o time do Juventude. Quando o Atlético faz 1-0, com uma escapa numa bola parada, o Juventude é muito pressionado, o Atlético cria 3, 4 oportunidades, não faz, a torcida sente, falou, esse time hoje vai tomar uma goleada, o Atlético não chega ao segundo gol, vem o segundo tempo, substituições do Juventude, Juventude melhora, passa a ameaçar o time do Atlético com as mudanças, até que a partida está quase acabando, tem um lance de pênalti que, por um impedimento, né, por um toque de mão, no outro lance também, não foram 2 lances, acaba que o pênalti não é marcado, que seria aquele filme que a gente já viu esse ano do Atlético tomando gol no finalzinho e deixando de vencer fora de casa pela primeira vez. Tá legal, venceu, são 3 pontos, beleza. Mas pelo amor de Deus, o ataque do Atlético tem que ser mais efetivo, né? Vai culpa pro senhor Rony, sim, vai culpa pro senhor Coelho. O Scarpa hoje foi bem no jogo, o Rubens a gente elegeu o melhor em campo. Talvez dá uma oportunidade de 90 minutos pro João Marcelo, que entrou e acertou a trave. Porque não dá pro Atlético criar tantas oportunidades e não meter lá dentro. Porque uma hora dá zebra, igual já estava dando aqui de novo. Né? Então, o sentimento de 3 pontos é legal, o Galo sobe no elevador, sobe na tabela de classificação, mas não dá, né? O 3º, 4º jogo esse ano do Brasileirão que o Atlético cria e não põe lá dentro. Vamos rever isso aí? Vamos mexer aí em alguma coisa para ver se essa bola entra na casinha. É isso, Caixa. O Galo é o time que é capaz de fazer o cara ficar feliz e pé da vida ao mesmo tempo, né? Durante esse jogo foi tipo essa história aí. É um negócio inacreditável. O Galo finalizou 26 vezes